E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? A gente tá aqui nesse lugar muito da hora hoje, aí eu resolvi fazer um vídeo. Primeiro porque o lugar é bem legal para um vídeo, segundo porque ela tá dando audiência aí nos vídeos, então... E a gente vai falar um pouquinho sobre João 3,16. Na verdade, vou pedir para a Lu ler aqui do 14 até o 18, tá bom? Vamos lá. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Amém. Então, você vê que tem muita gente que interpreta esse texto errado. Pega lá só João 3,16, Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí reforça com o 17, né? Ó, ele não quer julgar o mundo, ele não veio julgar, ele veio salvar o mundo, né? Mas aí, cara, tem duas coisas, né? Se a gente começar a ler lá quando ele fala, ó, que do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente, é necessário que o Filho do Homem seja levantado também. E Jesus está falando aí da morte na cruz, onde ele foi pregado e foi levantado no madeiro, não é? E aí ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade, se cumpria a palavra, Jesus estava usando inclusive o que o profeta Daniel já havia dito, né? Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, né? E aí continua falando isso mesmo, ele não veio julgar o mundo, ele veio salvar, né? Todo aquele que crê. Por quê? E é esse que é o ponto. Porque aquele que não crê já está condenado. O que a gente não entende é que todo homem, mulher, todo ser humano nasce condenado à morte eterna, sabe? Todo mundo, todo mundo. Agora com esse negócio da Flor de Lis aí, não sei se você viu, e tem um padre também que acho que roubou uma grana aí, não sei quem é esse padre, e aí eles estão falando, o padre roubou não sei quanto, a Flor de Lis matou o marido e eu que vou pro inferno porque eu tomo uma cerveja. Na verdade, nem a pessoa vai pro inferno porque toma uma cerveja, nem a Flor de Lis vai pro inferno porque matou o marido e nem o padre vai pro inferno porque roubou. Todos já são condenados ao inferno, não é? A Bíblia ela fala, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então assim, na verdade Deus ele veio salvar, ele veio dar a possibilidade de redenção, a possibilidade de vida eterna. Então, assim, e aí é que entra a questão. Eu tenho que crer em Cristo, não como um cara legal, um cara que veio mudar a ordem social do mundo. Mentira, gente. Hoje a gente ouve muita besteira falando assim, Jesus queria mudar a ordem social do mundo. Não, porque João fala, né? O próprio João aí em 10:10 fala, né? O mundo jaz no maligno, o mundo está condenado à morte, à destruição. Jesus ele não veio resolver as mazelas do mundo, mas ele veio salvar as vidas, ele veio dar uma possibilidade de fazer com que as pessoas pudessem ser resgatadas para um novo reino, que é o reino dos céus. Possibilidade de uma escolha. Uma possibilidade de escolha, que não é livre-arbítrio também, porque essa escolha, ela vai ter consequência. Você pode escolher e ser liberto, mas não por sua capacidade de arbitrar, mas por Cristo, ou você pode não escolher e ser condenado, e aí você tem um valor a ser pago pela sua escolha, né? Você percebe? Mas por que a gente está falando isso? É porque a gente às vezes quer só aceitar Jesus e continuar vivendo a vida, o estilo de vida que você tem, fazer as coisas que você faz, porque Deus ele é bom, né? Eu fico desesperado quando eu vejo alguma pessoa colocar só Deus me julga, né? Ela não sabe a consequência dessa palavra dela, né? Davi sabia, né? Porque a Bíblia fala que o copo da ira de Deus ele vai se enchendo, ele vai se enchendo, ele vai se enchendo, até o ponto dele ser derramado. Agora imagina um Deus todo poderoso irado com você, né? Então a gente tem que pensar isso, saca? A gente está estudando e conversando muito, a gente ouviu uma mensagem no domingo sobre Sansão e tem falado muito, né, sobre Sansão. E na verdade o que Deus sempre quis demonstrar em Sansão, Sansão tipifica aquele cara que foi realmente resgatado, que foi escolhido, mas que não consegue se livrar, não é? Ele não consegue, ele quer ter a forma do mundo, ele quer estar onde ele não deveria estar. Os filisteus, eles representam ali o próprio Satanás, eles representam o pecado.
não é? E o que Deus mostra ali é que ele ia ser separado, ele não tinha que ter aliança com o pecado. Mas ele passa a vida inteira dele flertando com o pecado. E aí é que tá, né, Lu? Porque aí é aquilo que a gente fala, né? Ele cumpriu aquilo que ele foi predestinado por Deus para ser, mas ele não viveu o destino que Deus tinha para ele. Não viveu a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dele. Sim. Mas independente das escolhas dele, o propósito para o qual ele foi criado para libertar o povo, cumpriu. E isso é bem interessante, né? Porque assim, eu sempre falo, tem 2 versículos que eu tenho como, assim, uma base para minha vida, né? Que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e que todas as coisas elas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Mas esse versículo também, as pessoas às vezes elas entendem ou usam ele de forma errada, né? Porque fala que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, as coisas todas elas concorrerem para o nosso bem, ela tem muito a ver com propósito também, né? E aí ele continua, ele fala, porque aqueles que ele escolheu, antes ele os predestinou, né? Para quê? Para serem santos e irrepreensíveis diante de Deus. E santidade, cara, não é você, de repente, falar, não é a sua maneira de vestir, ou também, mas não é a sua maneira de vestir, mas é o seu estilo de vida, sabe? É a forma com que você gerencia suas finanças, é a forma com que você age na sua empresa, como você administra o seu tempo. Como você administra o seu tempo. Como você trata as pessoas. Eu tenho passado aí uns perrengues, por quê? Porque eu não tenho conseguido exercer santidade com o meu corpo, sabe? Eu não cuida dele como deveria. Não cuido como deveria, cara. Então, assim, você vê que às vezes a gente... Quando Deus fala sobre glutonaria, mano, não é questão estética, né? Mas é você dominado pelo alimento e você começa a comer, ingerir, sabe, mais do que você precisa para sobreviver. Então, assim, em tudo a gente tem que procurar ser santo, sabe? Ser separado, ser diferente do padrão, sabe? Hoje as pessoas elas querem ser igual a um padrão de comportamento social, mas a Bíblia ela fala, né? Não vos conformeis com esse século. E isso não é você não tomar a forma do mundo, né? Não é porque a galera faz que eu vou fazer, saca? Enfim, é isso. Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou seu filho. E você tem a possibilidade de realmente viver uma vida plena, abundante, uma vida de paz a despeito da sua situação, a despeito das circunstâncias. Só precisa entregar a Cristo, entender que ele realmente é o próprio Deus, que se fez carne, que ele morreu e que ele ressuscitou e ele te deu a vida eterna. Isso. Ponto. Beijo. Curte, compartilha, segue aí. Beijos.